Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 25 de novembro de 2025, terça-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Fica até o final. Deus fala contigo se você abrir seu coração. O nosso texto é Efésios capítulo 5, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Você já sabe que o capítulo 4, do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 21 de Efésios, são orientações para uma vida cristã equilibrada. Vamos aqui ao versículo 2 do capítulo 5 de Efésios, que começa dizendo: andai em amor. O crente genuíno, ele sabe que foi gerado uma nova criatura em Cristo pela fé. Você tem que ter consciência disso. Nasceu de novo pela fé. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, está lá. Então, essa expressão, e andai em amor, ela tem um significado de um viver prático a vida de Cristo, agora através da vida do crente. Amém? Simples assim. Na prática do amor um para com os outros, o amor ao próximo, né? Isso é a palavra de Deus. Amém? Então, andar em amor é essa vida prática do dia a dia, considerando, respeitando, amando os outros, aquilo que Jesus ensinou. Amém? O versículo vai continuar dizendo assim: como também Cristo nos amou. Pronto, aqui está o exemplo. Você é discípulo de Cristo, você tem que amar como Cristo amou. Amém? O amor pleno de Cristo é manifesto na cruz. Isso é a plenitude do amor de Deus, né? Em ser capaz de ter morrido por mim e por você. Isso é a demonstração do amor pleno de Deus através de Jesus Cristo. Então, andar em amor, quando Paulo está recomendando, é porque Paulo entendeu isso e diz como Cristo também nos amou. Como é que Cristo amou? Amou ao ponto de morrer por mim e por você. Deixa eu ler Romanos 5,8 que diz assim: mas Deus prova o seu amor para convosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não havíamos crido ainda. Porque depois que crê, há um perdão de Deus, há uma justificativa de Deus, e você passa a ser justificado diante do Senhor. Quando ele diz em Romanos 8 que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, era antes de crer no Senhor. Amém? Porque o crer em Cristo, ele tem sentido você entender que é uma pessoa pecadora, crer nele e somente nele, e aí você está justificado diante de Deus, aí você vai entender e você vai andar nesse amor de Deus, assim como Cristo lhe amou, você vai viver. O Evangelho é prática de vida, tá certo? O versículo 2 de Efésios 5 vai continuar dizendo assim: e se entregou a si mesmo por nós. Ora, essa verdade, ela tá assim, explícita na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Desde o começo, desde o princípio assim, desde o princípio ao fim, Jesus é mencionado, está lá. Então, Cristo ele morreu pelos nossos pecados. Quando o homem, o ser humano, caiu, o homem e a mulher, o ser criado caiu lá no Éden, então Deus já providencia essa condição de que haveria uma salvação. Você lê Gênesis 3,15, está lá, começa a falar ali de Jesus, está certo? Então, e Jesus ele tem essa compreensão, ele se entregou por nós. Amém? Quando Pilatos questiona Cristo, ele diz: olha, rapaz, tu tá dizendo que pode me matar, mas não tem autoridade sobre ti que não tenha vindo do céu. Você está dizendo: eu vou morrer porque eu quero. Eu vim para isso. Amém? Você consegue compreender isso? Olha, mas mais importante do que compreender é crer. Você pode crer nisso? Porque mesmo que você não entenda, mas se você tem uma fé, isso Deus vai te ajudar. Agora, não, eu compreendo tudo, eu sei, mas não creio. O importante é crer. Amém? Então, e se entregou a si mesmo por nós. Essa verdade, ela está aí claramente na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, que Cristo morreu por nós. João 10, 17, 18, deixa eu ler aqui, porque é Jesus falando. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para fazer, para tornar a tomá-la. Este mandamento é recebido do meu Pai. Diz: olha, eu morro porque eu quero. Eu sou a oferta.
vou morrer porque eu quero. Não é porque alguém matou. É o mal que manifestar o mal, porque o ser humano mal está aí, vai sempre se manifestar a sua maldade através de pessoas, como hoje em dia, da mesma forma, estão proibindo até fazer vigília no Brasil já. Olha, na Nigéria os cristãos estão sendo assassinados pelo Boko Haram, um grupo terrorista do Islã. Não se engane, eles já estão aqui e o nosso governo é terrorista. Então já está aí bem encaminhado, mas quem morre pela fé em Cristo, isso é lucro. É ruim é morrer porque é ladrão. Morreu porque era um ladrão, era um corrupto, era um assassino. Não, morreu porque creu em Cristo. Eu quero morrer assim? Não, mas louvado seja Deus se assim for. Então, querido, olha, e o versículo 2 vai continuando assim: como oferta e sacrifício a Deus. Olha, isso significa que Cristo se entregou por nós, ele é o nosso substituto, e essa morte de Cristo ela é agradável a Deus. Amém? No Velho Testamento, o cordeiro era sangrado, o cordeiro sem defeito e tal. Se você conhece lá, desde do Êxodo, capítulo 12, vai estar escrito: o cordeiro era ofertado em sacrifício a Deus, o sangue oferecido. Então, Cristo é o cordeiro perfeito de Deus, como diz João, no capítulo 1 do seu Evangelho, no versículo 36, eu acho que sim. Aí por aí, leia logo tudo que você vai ver. Diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como oferta e sacrifício a Deus, ou seja, Cristo é a oferta. Cristo não é mártir, Cristo é oferta. Ele se ofereceu aí por mim e por você. Amém? E aí o versículo vai terminar assim: em aroma suave. Essa expressão aroma suave, ela é citada no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá certo? É, ela é citada cerca de 40 vezes. A oferta como aroma suave a Deus, que chega às narinas de Deus como forma agradável ao Senhor. Então, Cristo é esse sacrifício a Deus que se ofereceu, morreu na cruz para trazer perdão e justificação do ser humano diante de Deus. O sacrifício oferecido pelo Cordeiro no Velho Testamento tinha que ser feito todo ano. Esse aqui foi feito uma vez por toda, para sempre, eternamente. Amém. O que você precisa fazer? Crer nessa verdade. Amém? É tão simples, né? As pessoas ficam inventando um monte de coisa. Você tem que crer, querido. Você pode expulsar demônios, você pode profetizar, você pode falar a língua, você pode fazer maravilhas, você pode fazer um milhão de coisas. Se você não crer, você continua sem ser oferta a Deus. Porque não crê. Leia lá capítulo 7, os falsos profetas. Vão fazer tudo isso. Mas Jesus vai dizer que não os conhece naquele dia, ou seja, no último dia. Então, querido, olha, Cristo é a oferta agradável a Deus. É um sacrifício a Deus pelo meu e pelo teu pecado. E isso chegou a Deus como aroma suave. Paulo usa essa expressão porque naquele contexto é uma expressão conhecida para os irmãos, e aí quem lê a Bíblia também vai ser esse sacrifício agradável a Deus. Então, Cristo é esse sacrifício agradável a Deus. Ele é o sacrifício perfeito. Amém? Agora, o que acontece? Como eu creio nesse sacrifício, por obediência a Deus, a minha vida vai ser um sacrifício agradável a Deus. Agora, deixa eu te explicar. Não é sacrifício de andar com cruz nas costas, de joelho, arrastando isso, arrastando aquilo, não. É um sacrifício de gratidão, de louvor a Deus permanente, de agradecimento a Deus por entender essa verdade. E aí a minha vida torna-se um sacrifício agradável a Deus através de Cristo Jesus. Amém? Sou agradável a Deus através de Jesus Cristo na cruz. É o ponto, é o ponto culminante do amor de Deus, né? Amém, querido? Esse preço só Jesus podia pagar e ele já pagou por mim e por você. Amém? Deixa eu ler Hebreus 13:15, vamos terminar. Diz assim, Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso é sacrifício a Deus, confessar o nome de Jesus. É o único sacrifício que você tem que fazer. Agora, presta atenção, cabeção. Quem é oferta a Deus
vive em obediência a Deus. Esse negócio de dizer que é crente e pode fazer qualquer coisa, mentir, não sei o quê, não. Pode, mas não deve. Por quê? Porque você se tornou sacrifício agradável a Deus. E sacrifício agradável a Deus anda mentindo? Anda murmurando? Anda reclamando? Anda se lamentando? Não. Anda com o coração grato, como oferta agradável a Deus. Paulo escreve em Romanos 12:1 que diz que é ofereçamos o nosso corpo assim como culto racional, entender e se alegrar na presença de Deus, saber que somos oferta agradável a Deus por causa de Cristo, que é o nosso substituto na cruz, é a oferta perfeita ao Senhor, aroma suave a Deus, que eu e você possamos ser agradável a Deus, e só pode ser agradável a Deus através de Jesus Cristo. Religião não lhe leva a Deus. Quem lhe leva a Deus é Cristo, e Cristo está acima de qualquer religião. Eu tenho medo de religioso. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe o Brasil. Estou aqui dizendo, vou dizer isso aqui a você, estou orando para que a nossa democracia seja restaurada. Estamos vivendo um momento muito difícil, estamos vivendo uma ditadura judicial, e essa ditadura judicial ela é macumunada com o comunismo, com o fascismo, com o marxismo, com tudo isso que está aí, que é do mal, é do eixo do mal, faz o mal mesmo. Mas eu creio que Deus vai nos abençoar. Mas ante qualquer circunstância que o mundo possa nos impor, você precisa entender que Cristo é a oferta agradável a Deus e você pode se tornar oferta agradável a Deus, crendo nele e viver para a glória e o louvor do nome de Jesus. Viver praticando o bem, não porque quer ir ao céu, mas porque já está no céu através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus te abençoe, te dê uma boa terça-feira. Temos culto de oração hoje aqui. Vem adorar a Deus junto conosco. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.